Bom pessoal, estou de volta e hoje para trazer para vocês uma análise das principais altcoins de inteligência artificial. A gente vai falar sobre Bitcoin principalmente, porque a gente sabe que as altcoins vai seguir o Bitcoin, mas vamos falar sobre as principais altcoins de inteligência artificial, porque a gente tem oportunidade aí nas altcoins, principalmente acreditando que as altcoins de inteligência artificial pode ser o próximo hype. Com isso a gente consegue surfar aí uma boa valorização, tá bom? Ó, tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana, eu tô aqui todos os dias, de segunda a sexta, para estar trazendo conteúdos aí para você, e esse sábado a gente vai ter live, tá? Vou voltar a fazer live aos sábados, então conto com você, conto com a sua presença para estar mandando mensagem, para estar mandando chat lá, para mim estar te respondendo, tá bom? Vai ser mais uma interação, um bate-papo entre a gente, eu e você, que vai estar lá mandando mensagem no chat, e a gente vai respondendo e vai batendo papo sobre o conteúdo ali que vocês querem que eu esteja comentando, analisando, altcoin, Bitcoin, tá bom? Então, te convido para participar da live no sábado e também te convido para estar participando lá do grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram é um grupo onde a gente bate um papo também. Eu gosto dessa interação, então por lá a gente consegue conversar ali sobre o que está acontecendo, você consegue pedir análise e muito mais, tá? Então, link está na descrição. Entra lá e por lá tá todo mundo focado com o mesmo intuito, que é ganhar dinheiro com o mercado cripto, tá bom? Enfim, vamos lá para análise, que tem muita coisa para a gente estar observando para o dia de hoje, principalmente o que está acontecendo aqui com Bitcoin barra mercado tradicional, tá? A gente teve algumas notícias saindo aí para o dia de hoje, a gente teve alguns dados como manufatura, que veio positivo. Ontem a gente teve a taxa de juros, que permaneceu, como tinha comentado, porém a fala do FONC logo depois não foi uma fala tão amistosa, o mercado não viu de uma forma tão positiva. Acreditamos que eles iam falar sobre março, a possibilidade de diminuição de taxa de juros para março, não comentaram, então o mercado acabou não digerindo muito bem a fala de ontem do FONC. Mas tudo bem, o que importa é que eles permaneceram com a taxa de juros como estava, e nos próximos dados, vindo dados positivos para a inflação e para a economia norte-americana, então possivelmente vamos ter sim a possibilidade de diminuição de taxa de juros em março. E não necessariamente precisa começar em março. O que a gente precisa é da fala e da demonstração de que vai começar a regredir. Só isso já basta para que a gente tenha ali valorização para o mercado, tá, pessoal? Porque o mercado vai tentar precificar antes da diminuição. Então só a fala já vai ajudar muito aqui a mercado de renda variável, tá? Onde a gente coloca ali com o mercado de alto risco. Quando a gente vai observar que o dólar, ontem a gente teve uma valorização não tão significativa para o dólar, tinha uma queda chegando aqui para 102,95, voltou por conta da fala de ontem ali do FONC, agora tentando voltar de novo para esse fundo aqui para 102,68. Existe a possibilidade de ele começar a voltar essa semana até amanhã e continuar essa depreciação a partir da próxima semana, quando a gente vai observar no semanal, caindo aqui para 102,62 ou 101,98, tá? Então existe a possibilidade dessa queda aqui para dólar na próxima semana, começar essa semana e continuar na próxima, tá? E com essa depreciação aqui em dólar, a gente vai ver índice subindo, a gente pode ter aqui também ouro subindo para o decorrer da próxima semana e também o Bitcoin, tá? O Bitcoin na próxima semana ele pode aí continuar a valorização dessa semana. Então na próxima semana ele pode continuar e tentar vir buscar essa região de 44. Eu acredito que o Bitcoin vai buscar essa região de 44 porque é uma lateralização, tá, pessoal? Mesmo que ele volte logo depois aqui para 40 mil, por exemplo, mas acredito que ele vai tentar vir buscar essa região de 44 porque é uma região de resistência, e a resistência dessa lateralização no semanal, resistência de lateralização no gráfico diário também. Então, acredito nessa possibilidade e a possibilidade de valorização até 44, daí uma possibilidade de valorização de quase 4%. Se temos a valorização de Bitcoin de aproximadamente 4%, a gente vai observar como que está a dominância. Porque se a dominância está caindo, 4% significa 8%, 10%, 15% para as altcoins. Mas se a dominância está subindo, 4% significa 3%, 2% para as altcoins. Tá? Então, observe que no semanal a gente tem a dominância subindo, mas fechando a semana no negativo, passando a cair no gráfico diário, voltando aqui para essa região de 51, essa valorização de Bitcoin de 4% vai significar uma valorização de 8, 10, 15% para as altcoins. Então a gente vai olhar um pouco mais para as altcoins nesse momento, tá? Veja que nesse momento a gente já tem a dominância começando a corrigir. E se continuar corrigindo
com a valorização de Bitcoin, a gente vai ter altcoin, como por exemplo o Ethereum, voltando a subir. Veja aqui no gráfico diário, ele já está absorvendo ao toque aqui nessa região de suporte, ele pode continuar a sua valorização para tentar buscar aquela região de resistência lá em cima em 2.400. Então, existe a possibilidade dessa estrutura de alta aqui no Ethereum, principalmente se dominância cair com a valorização de 4% para Bitcoin. Veja que 4% lá no Bitcoin significa que 6, 7% no Ethereum, tá? Então, é interessante a gente observar as altcoins nesse momento. Para o DOT, que já está subindo 1%, para o dia de hoje, uma valorização de 4% para Bitcoin significa que para o DOT uma valorização de 15%. Tá? FTM, Matic também está em uma região interessante aqui, principalmente para quem busca um trade em Matic. Ele estava formando ombro, cabeça, ombro aqui, porém descaracterizou com essa volta, tá? E nesse momento o Matic está tentando segurar nessa região de suporte, e para quem busca um trade aí em altcoin, o Matic pode estar interessante, porque 4% lá para Bitcoin pode significar 10% ou até mesmo 20% aqui para Matic, assim como lá no DOT, no FTM e várias outras altcoins, tá? A gente não vai ver essas altcoins porque o nosso foco hoje é altcoin de inteligência artificial. A altcoin de inteligência artificial, que na minha opinião é a principal, é o AJAX, tá, pessoal? O AJAX, independente de valor de mercado, independente de tamanho, o AJAX, na minha opinião, é a principal altcoin de inteligência artificial, tá bom? A AJAX caracterizou fundo aqui nessa região de 24, 25 centavos de dólar. É uma região de suporte, é uma região onde tem muita negociação, onde quem quer comprar utiliza como referência para estar fazendo os seus aportes, só que nesse momento a gente ainda continua naquele viés, esperando a formação de uma base, de um topo ascendente, e depois o rompimento desse topo anterior para continuar subindo, tá? Porque veja que nesse momento, aqui no AJAX, o que a gente tem é topos e fundos descendentes. Então, nesse momento, a gente formou um fundo aqui nessa região de 24, precisamos de um fundo mais alto, um fundo em 25, 26, e depois o rompimento aqui dessa região de 28. Rompeu 28, a gente tem uma estrutura de alta, caracterizando topos e fundos ascendentes, e o próximo topo a ser buscado aqui para o AJAX vai ser nessa região de 35, que significa aqui para a gente uma valorização de 35, 36%. Para quem quer comprar AJAX para montagem de carteira, isso daqui não é alvo, tá? Isso daqui é para quem busca trade, para quem busca uma operação de swing trade, position trade, uma operação onde não vai ficar preso para hold. Mas quem está comprando para deixar em carteira, para levar para médio e longo prazo, isso daqui não é alvo. Alvos vai estar lá em 3, 4, 5 dólares ou acima disso, tá bom? Então, esse alvo que eu estou demonstrando aqui é para quem busca um trade. Oportunidade para quem quer acumular, não tem nada ou quer baixar preço médio, comprou muito caro. Aqui nessa região de 25, 26 pode ser uma base de preço para formar um fundo ascendente. Então, nesse momento, é uma referência para quem quer acumular. Quem está acumulando está utilizando essa região de negociação como a região para estar aportando um pouco mais no AJAX, tá bom? Então, vai do seu interesse. Não é recomendação de investimento, mas se você busca aí uma região para estar comprando, talvez seja interessante estar comprando aí nessas regiões de 25, 26 centavos de dólar. Quando a gente vem aqui por SDAO, que nesse momento caiu em descrédito, muita gente falando mal de SDAO, e para você que tem SDAO, isso é normal, tá? Você vai ver muita gente falando mal de SDAO quando está caindo e muita gente falando bem. Essas mesmas pessoas que estão falando mal vai falar bem quando estiver subindo, porque o SDAO, quando ele começa a subir, ele sobe muito rápido, tá? Então, as mesmas pessoas que estão falando ou que falaram lá de SDAO quando estava em fundo em 32, quando chegou lá, quando começou a lateralizar e caracterizou um fundo aqui em 42 centavos, começou a falar bem quando começou a subir, porque ele sobe de uma forma bem rápida e sem correção. Então, o SDAO, eu acredito que ele vai continuar agulhando aqui nessa região, não acredito que ele vai subir da noite para o dia enquanto o Bitcoin está caindo, tá? Então, se o Bitcoin começar a subir, ele vai continuar agulhando aqui nessa região para romper esse padrão. E quando romper esse padrão, a gente vai ter essa mesma valorização aqui, tá, pessoal? Então, as mesmas pessoas que estão falando mal de SDAO, quando chegou nesses fundos, serão as mesmas pessoas que vai estar falando bem, querendo comprar SDAO em topo lá em 62,70. Então, não seja mais uma pessoa que vai estar comprando o topo, comprando na hora errada, tá? Se você quer aportar, não tem nada, é um ativo que você quer ter em carteira, a melhor região para estar comprando é a região de fundo, base de preço, comprar barato para vender caro. Mas se você quer baixar preço médio, comprou muito caro, comprou em 60, comprou em 58, 57,
também dá para estar baixando o preço médio aqui nessa região. Você vai puxar o seu preço médio para 42, 45. Então, talvez, não é recomendação de investimento, mas talvez aqui a gente tenha uma região bem interessante para estar aportando e para estar acumulando, tá? Mas, para você que acredita que vai cair mais, tá? Então, você precisa estar fazendo seus aportes aos poucos e muito cuidado para você não ficar para trás, tá? Por mais que a gente tenha fundo aqui em 33, fundo aqui em 17, 18, a gente tem aqui um padrão quando rompe para cima, a gente tem uma valorização desenfreada, tá? Então, muito cuidado aí para você não ficar para trás. E a próxima oportunidade vai estar também quando romper esse padrão, que ele vai confirmar, ou onde ele vai confirmar esse padrão de cunha aqui, tá bom? Então, fique atento aí para você não ficar para trás. Próximo token que eu queria estar trazendo aqui para vocês hoje era o FET. FET faz um tempo que eu não observo como que está o FET, mas o FET, pessoal, a gente tem um ativo bem valorizado. Não acredito que está em uma região interessante para estar acumulando, principalmente para quem não tem nada, tá? Se você não tem nada, se você não comprou, lá embaixo, quando eu estava falando que a gente tinha uma região de oportunidade aqui nessa região, em 20 centavos de dólar, aqui embaixo em 18, se você não comprou nessas regiões, nesse momento está muito caro, já subiu muito. Veja só que curioso, a gente tem o mesmo padrão lá no SDAO, onde foi formado aqui no FET também. O FET ficou segurando nesse padrão de cunha, na mesma característica, e quando rompeu, olha o que aconteceu aqui com o FET. O FET subiu de forma desenfreada sem nenhuma correção. Então, a partir do rompimento, a gente teve uma valorização de 260%. Tá? Então, mesma coisa pode acontecer lá para o SDAO e você que está aí falando mal, ficar para trás, tá bom? E aqui no FET, por mais que a gente tenha uma região de fundo aqui nessa região e a possibilidade de uma valorização até $1 por unidade, não é uma valorização tão alta, é uma valorização de 70%, 80%, onde ele vai encontrar uma resistência muito forte e ficar segurando, enquanto as outras altcoins vai estar subindo 150%, 200%, 300%, tá? Então, nesse momento, considero o FET como caro, não é uma altcoin que eu consideraria estar comprando agora. Eu compraria nas regiões de base se ele voltasse um pouco mais aqui para 47 ou aqui para 39. Aí passa a estar interessante porque é uma correção de 50% de todo esse movimento. Mas onde ele está nesse momento eu não considero estar aportando aqui no FET. E se você quer comprar acreditando que está em fundo, muito cuidado porque ele pode corrigir ou continuar corrigindo um pouco mais para buscar 50% de todo esse movimento aqui, tá bom? Quando a gente vai para o RNDR... RNDR atualmente é a altcoin com maior valor de mercado. Eu não considero como a maior altcoin de inteligência artificial, porque o RNDR, é como eu sempre falo aqui, ele não é uma altcoin de inteligência artificial. O RNDR é uma altcoin que auxilia no desenvolvimento, assim como o FET auxilia no desenvolvimento da inteligência artificial. Então, o RNDR está em diversos nichos, está em poder de processamento, está ali no nicho de metaverso, está no nicho de game, então ele está em diversos nichos, não só no nicho de inteligência artificial. E por esse motivo que o RNDR é grande, tem um valor de mercado acima de 1 bilhão, já é um token unicórnio. Então, nesse momento, o RNDR eu não considero como a maior altcoin de inteligência artificial. Por isso que para mim a maior altcoin de inteligência artificial é o AJAX, tá bom? O RNDR nesse momento confirmou aquele padrão de cunha que tinha mostrado para vocês em vídeos anteriores para tentar vir buscar essa resistência em $5 por unidade. Muito cuidado aí para você que quer acumular RNDR, porque a gente tem a mesma característica lá do FET. Se ele passar a subir até a alta máxima histórica, olha onde está a alta máxima histórica, $7. De onde ele está nesse momento? Para $7, que é a alta máxima histórica, a gente tem ali só 60%. É totalmente diferente de uma valorização de quando eu estava falando quando o RNDR estava em $1 ou aqui embaixo em 1,13. A gente teria uma valorização de 500% até a alta máxima histórica. É interessante porque rompendo a alta máxima histórica, a gente subindo ali 100% acima da alta máxima histórica, a gente já vai ter uma valorização de 1000% para quem pegou aqui embaixo. Mas nesse momento, você vai ter uma valorização de 60%, 70% no máximo. Então já não fica tão interessante estar aportando, acumulando para médio e longo prazo em RNDR. RNDR já não é mais uma gema, tá? Porque é um altcoin grande. Se você busca gemas, principalmente gemas de inteligência artificial, vai para os menores. Para o NTX, HYPC, DBC, que é uma mega gema, um ativo bem pequeno que tem um potencial gigantesco. Então tem vários outros ativos que é considerado gema. O RNDR não mais, porque já passou de 1 bilhão de valor de mercado. Então já é um token unicórnio. Unicórnio é quando um ativo ultrapassa
ou uma empresa ultrapassa o 1 bilhão de valor de mercado, tá bom? Para quem quer buscar trade nesse momento aqui no RNDR só acima dessa região de resistência em 5 dólares, porque ele pode simplesmente tocar lá em 5 dólares e corrigir 50% para formar a estrutura e romper só lá na frente. Então, antes de romper esses 5 dólares, não dá para entrar porque pode utilizar como resistência, tá bom? Então, precisa estar acima dos 5 dólares para estar entrando aqui em um long, em uma compra para swing trade, para position trade, não para hold mais. Para hold já passou, você já perdeu o bonde, tá bom? Enfim, era isso que eu queria estar trazendo aí para você para o vídeo de hoje, tá? Para o vídeo não ficar mais longo, a gente continua o papo sobre altcoin, o que está acontecendo com o mercado lá no grupo do Telegram. Entra lá no grupo do Telegram e por lá a gente bate um papo um pouco mais a fundo do que está acontecendo com o mercado e você pode pedir análise que eu mando uma análise lá também, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!